Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 7. Quando o Espírito sopra em Éfeso. Já que estamos falando sobre a igreja dos gentios, a obra missionária na igreja, e um dos personagens mais importantes aqui é o apóstolo Paulo, eu faço já algumas perguntas. Qual é a importância do Espírito Santo na ação dos homens que foram enviados? O que o Espírito Santo fez nas cidades, como agora em Éfeso? É fundamental uma igreja ser guiada pelo Espírito Santo? Então, essas perguntas vocês podem responder, fazer para os seus alunos ou elaborar outras perguntas. O texto em classe está em Atos, capítulo de número 19, versículo 1 ao 12. Palavras-chave: Espírito, soprar, Éfeso e Paulo. Introdução. Atos 19 apresenta um importante momento da expressão do evangelho entre os gentios. Éfeso era uma grande cidade da Ásia Menor, marcada pelo comércio, pela religião e pelas práticas mágicas. Lembrem-se que ela agora faz parte da Turquia e ela é uma das 7 cartas ou 7 igrejas que estão no livro do Apocalipse. Uma diferença de cerca de 30 anos de Éfeso, pastoreada na época de Paulo, para o tempo de Apocalipse. Nesse contexto, Paulo encontra alguns discípulos e pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? O termo pneuma significa espírito, vento ou sopro, apontando para a ação vivificante de Deus. Em Éfeso, o Espírito atua por meio do ensino da palavra, da manifestação do poder divino e da transformação daqueles que recebem o Evangelho. Então, aqui 3 características importantes da atuação do Espírito Santo. E a igreja de hoje não pode rejeitar, desprezar essas 3 características, que é o ensino da palavra, a manifestação do poder divino, porque o Espírito Santo é poder, e a transformação daqueles que recebem o Evangelho. Então, uma pessoa tem que ser transformada pelo poder do Evangelho. As pessoas podem ser curadas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho, e as pessoas podem ser libertas, ataviadas com crescimento pelo poder da pregação, do ensino da palavra de Deus. Então, em Efésios, ou em Éfeso, porque aqui é no capítulo 19 de Atos, que Deus está iniciando o seu agir nessa cidade, a gente vai ver a ação do Espírito Santo. E interessante, a pergunta do apóstolo Paulo, né? Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Ou seja, é preciso crer para receber o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que o Espírito da verdade, ele vem sobre aqueles que conhecem a verdade. E o mundo não o recebe porque eles não conhecem a verdade. Então é preciso conhecer a verdade para receber o Espírito Santo. Primeira grande sessão, o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo ou do apóstolo Paulo. Primeira subseção, a restauração da verdadeira doutrina, que representa a ideia dessa questão das falsas doutrinas, e a doutrina precisa ser restaurada. Paulo encontra discípulos que conheciam apenas o batismo de João e os conduz a uma compreensão mais completa da fé cristã. João anunciava o arrependimento, metanoia, preparando o caminho para Cristo. Paulo explica que era necessário crer, pistéo.
em Jesus e, após receberem o ensino, aqueles homens são batizados em nome de Jesus ou do Senhor Jesus e recebem o Espírito Santo. Então, nada demais aqui essa estrutura que nós estamos falando, porque a princípio é essa a ideia mesmo. João não veio para ser o batizador do Espírito Santo. Ele mesmo diz isso. Eu vos batizo com água. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel do pastor? O papel do pastor e da igreja é igual de João Batista. O nosso poder é até levar as águas. Mas Jesus é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Então aqui está seguindo o fluxo como deveria seguir. João Batista é anterior a Paulo, e claro que os escritos de Paulo são primeiro do que os escritos evangélicos, então nós conhecemos a partir dos evangelhos, e aí a gente vai perceber a importância do batismo anunciado pela pregação do arrependimento de João, porque ele diz arrependei-vos, e aí ele prepara as pessoas para o batismo e prepara as pessoas para o caminho de Cristo, porque ele é o maior entre os nascidos de mulheres e ele é aquele que aponta diretamente para Jesus. Mas aí agora Paulo vai dizer o quê? Que é preciso crer em Jesus, é preciso confiar em Jesus, e ele vai ensinar. Olha a importância do ensinamento sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí também tem o batismo do Espírito Santo, que é inserir a pessoa no corpo de Cristo. E aí, para nós que somos pentecostais, acreditamos até a atualidade na evidência dos dons, na evidência do batismo com o Espírito Santo, nas manifestações espirituais, é preciso que haja um ensino conciso, consciente, preparado, para que a gente dê resposta a esses novos alunos, a esses novos membros que precisam crer em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. O episódio mostra que a experiência com o Espírito está relacionada ao conhecimento correto de Cristo e à verdade do Evangelho. Então, assim, essa experiência que eles tiveram e o que nós vemos hoje, se fizermos uma comparação, tem muita distorção bíblica, tem muita distorção doutrinária. E aqui, quando eu digo doutrinário, eu não estou dizendo de uma igreja, de uma denominação, mas eu estou dizendo da igreja, porque até a nossa também, às vezes, comete desvio doutrinário quando você tem uma igreja que tem o seu nome denominacional como o nosso. Então a gente está incluído, porque todos vão dizer que é da mesma igreja. Então, assim, o que está acontecendo na igreja atual é a falta de um ensino sobre as questões espirituais. E aí eu digo sobre questões espirituais e sobre espiritualidade, porque uma boa parte dos nossos alunos e dos nossos membros, e até de alguns do ministério, não sabem diferenciar o que é ser espiritual e o que é ter espiritualidade. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é ler 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 13 e o 14, e aí vocês vão possivelmente buscar o conhecimento sobre ser espiritual e ter espiritualidade. Então, o conhecimento vai fazer com que as coisas sejam feitas com decência, com ordem, porque o que nós vemos hoje de manifestações é sem decência e sem ordem, e isso traz escândalo, traz murmuração, e uma igreja que tenha ensino fundamentado nas escrituras para que seus membros sejam fortalecidos e tenham um conhecimento melhor da palavra, a gente vai entender que as coisas vão mudar. Então, assim, pensem no apóstolo Paulo. Ele abre as igrejas, mas ele se preocupa em ensinar as igrejas. Então, ele não só abre igreja, ele cria a capacidade nos alunos, nos seus membros da igreja, para conhecerem a verdade, conhecerem de verdade, né? Então, conhecer realmente a palavra e a verdade do Evangelho. Segunda subseção, o ensino perseverante diante da resistência, versículos 8 e 9. Então, Paulo permanece 3 meses, olha isso, gente, isso aqui é fundamental.
Paulo permanece 3 meses ensinando na sinagoga e procurando persuadir seus ouvintes acerca do reino de Deus. Gente, é preciso fazer cursos, é preciso estudar, é preciso ter conhecimento. Então é isso. Tem que ter paciência do professor e tem que ter a paciência do aluno. Fica todo mundo agora dizendo, né? Porque nossa denominação ainda é anti-intelectual. Então ficam dizendo que não precisa de estudo, não precisa disso, precisa daquilo. E tá aí essa loucura que nós estamos vendo hoje, sabe? Uma multidão de gente fazendo coisas que não está dentro das sagradas escrituras. O Lucas, né? Desculpa eu falar apóstolo. Lucas utiliza aí o verbo dialegomai. Esse verbo, na verdade, é o lego, ou legomai, aqui na voz média, e a preposição dia, que significa através de. Então eles conversavam através de. Então quem conversa através, conversa com alguém. Então é dialogar, conversar com alguém. Ou argumentar, ou responder, mostrando que Paulo ensinava de forma racional e fundamentada, ou seja, questionavam, perguntavam e ele tinha resposta para essas coisas. Diante da resistência de alguns, ele se retira e passa a ensinar diariamente na escola de Tirano. Ou seja, se ele tem resistência, a resistência é esse diálogo, só que ele é negativo. Então, Paulo dialoga, eles não querem, eles não aceitam. E, claro, não aceitando, ele vai sair dali e vai para a escola de Tirano. A ação do Espírito não substitui o ensino. Ao contrário, capacita a igreja a perseverar na exposição da palavra, mesmo diante da oposição. É o que diz Atos, né, capítulo 2. E perseveravam na doutrina. Gente, diz que é o conjunto de ensinamento. Então, eles perseveravam no ensinamento. Gente, não tem como estar perto de Deus e se afastar da sua palavra. Não há como estar diante de Deus e sua palavra ser mero objeto, mero utensílio. Não, a palavra, ela transforma, ela liberta, e só tem um jeito de nós conhecermos realmente quem é Jesus. É a partir da Escritura, porque nós não vemos, nós não temos ele fisicamente, temos ele pela fé e temos ele por ressurreição, mas nós precisamos conhecer cada vez mais a partir da palavra de Deus. Terceira subseção, a formação sólida, que transforma uma região inteira. Está no versículos 9 e 10. Paulo permanece ensinando durante 2 anos. Olha isso, gente. 2 anos ensinando. E o resultado alcança toda a região da Ásia, porque ele está ensinando na região da Ásia. O termo logos, palavra, discurso, representa a mensagem do evangelho que era continuamente ensinada. Então ele ensinava tudo aquilo que está na perspectiva do evangelho. Ele mesmo diz em Corinto, lá na cidade de Corinto, ele diz que ele ensinou aquilo que ele também aprendeu de Jesus. Então, assim, nós não temos ainda o Novo Testamento. Nós não temos, ele está em desenvolvimento e vai ser canonizado a partir do terceiro século para frente. E aí, então, Paulo ensina o quê? Paulo ensina tudo aquilo que ele aprendeu de Jesus e ele ensina também aquilo que ele teve base, como o Antigo Testamento, que é a Septuaginta, porque isso tem muita coisa que ele usou do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo, ele vai ter essa perspectiva. Então, ele fica 2 anos nessa região e vai ensinando constantemente, continuamente. Éfeso tornou-se um centro de pregação da fé cristã, mostrando que o crescimento da igreja não depende somente de manifestações extraordinárias, mas também da formação perseverante de discípulos. Olha, Éfeso é tão importante que ela é uma das cartas, um dos lugares considerado para que Paulo estivesse preso para escrever a carta aos Filipenses. Diga-se de passagem, é a cidade mais próxima, levando em consideração que Roma e Cesareia, que seriam as outras 2 cidades, ficam a mais de 2.000 quilômetros de distância da cidade de
Filipos. Então, Éfeso era considerado, porque ali tem um pretório, ali tem uma horda romana e uma cadeia também importante, então é possível que o apóstolo Paulo esteja em Éfeso. E Éfeso tem toda a perspectiva, você vê que tem um teor muito cristológico e eclesiológico, junto com a carta de Colossenses, são muito parecidas essas duas cartas. Então ele vai demonstrar que a igreja cresce a partir do ensinamento, mas não somente das manifestações extraordinárias. Então é preciso ter um equilíbrio, a igreja precisa ter conhecimento, a igreja precisa ter palavra, a igreja precisa ter doutrina e a igreja precisa ter as manifestações extraordinárias, cura de enfermos, batismo com o Espírito Santo, avivamentos, renovações, pessoas cheias do Espírito Santo. E a formação perseverante dos discípulos. Isso vem a partir do didaqué, a partir da doutrina, a partir do ensino. O Espírito age por meio de uma igreja que aprende, ensina e anuncia a palavra. Então, o Espírito Santo ele vai derramar. O Espírito Santo pode vir sobre pessoas leigas, humildes, sem linguagem, sem leitura, tudo isso. Mas a pessoa que recebe também o poder do Espírito Santo também já vai se preocupar com a palavra, com o conhecimento da palavra, porque foi isso que aconteceu comigo e com a multidão de pessoas. Elas se convertem, recebem o Espírito e logo se preocupam com a leitura da palavra, com a Bíblia Sagrada, que é uma maravilha de livro para ler. Você se humilha, você se chora, você se alegra, você sente a paz, você sente a graça de Deus, você faz perguntas, você questiona. Então, tudo isso está dentro desse contexto, gente, da leitura e do conhecimento das Escrituras. Segunda grande sessão, o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. Atos capítulo 19, do 11 ao 20. Primeira subseção, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. Lucas afirma que Deus realizava por meio de Paulo milagres extraordinários. O termo dinamis, poder, expressa a ação eficaz de Deus, enquanto semeion, sinal, aponta para aquilo que direciona as pessoas para uma realidade maior. Essa palavra semeion, ou semeion, ela aparece no Evangelho de João. No Evangelho de João não aparece a palavra milagres, mas aparece essa, sinal, são 7. Então aqui, a palavra ali realizada por Paulo, as suas ações, aconteciam os milagres extraordinários. Aí você tem esse termo dinamis, que daí vem dinâmico, dinamismo, dínamo, e outras do campo semântico. Então você tem a questão da palavra aqui que traz a ideia de poder, porque Paulo não vai até eles apenas como palavras persuasivas, mas com a ação eficaz de Deus. Então, por isso ele realizava milagres. Então, esse semeion sinal, aponta para aquilo que direciona as pessoas para uma realidade maior. Até objetos que haviam tocado Paulo eram levados aos enfermos e estes eram curados. Observe, isso aqui não é doutrina. Isso aqui aconteceu em um momento da vida da igreja. É possível acontecer hoje? É claro, é possível. O problema é o charlatanismo, o problema são os enganadores, o problema são os aproveitadores. A gente tem que tomar cuidado com esses. Mas que Deus pode fazer, Deus pode fazer. Isso aconteceu e pode acontecer isso. O texto, porém, deixa claro que o poder vinha de Deus e não dos objetos ou do próprio apóstolo. Então as pessoas precisam compreender isso. Quem age, quem faz é Deus e não os objetos. Por isso que a gente não pode levar hoje, não foi levado tanto pela Bíblia como na história da igreja, muito valorizar essa ideia do objeto para curar, porque não é o objeto que cura. Quem cura é Jesus de Nazaré. Quem cura é Deus. Os sinais tinham como finalidade confirmar a mensagem do evangelho e glorificar a Cristo, diferente de hoje, né, gente? Hoje,
o evangelho, a pregação, ela mais confirma a identidade da pessoa, a personalidade da pessoa, do que Cristo, porque o que eu tenho visto aí nas redes sociais são pregações bem mais antropocêntricas do que cristocêntrica. Então a mensagem, olha isso, dois objetivos aqui da mensagem: glorificar a Deus e confirmar a mensagem, né? Então você tem, quer dizer, os milagres trazem essas duas características. A palavra não é só palavra vazia. A mensagem não é só uma pregação. A mensagem é manifestação dos sinais de Deus, do poder de Deus. Ela confirma, esse poder confirma a pregação e glorifica a Deus, né? Porque as pessoas glorificavam a Deus nessas curas, nesses milagres. Segunda subseção, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. Versículo 13 ao 29. A presença do evangelho confrontou diretamente as práticas mágicas de Éfeso. Alguns exorcistas tentaram utilizar o nome de Jesus como uma fórmula, mas foram confrontados pelo espírito maligno. O episódio demonstrou que a autoridade espiritual não pode ser simplesmente imitada. Muitos habitantes então confessaram suas práticas utilizando o sentido de exomologel, confessar abertamente. Olha ali o verbo de novo ali, ó, que dá a ideia disso aí. E queimaram seus livros de magia. O verdadeiro agir do Espírito produz arrependimento e ruptura concreta com práticas incompatíveis com a fé cristã. Isso aqui demonstra que Deus não aceita ninguém do jeito que está, não. Veio até ele, tem que ser transformado. Veio até ele, tem que confessar abertamente, tem que se arrepender, tem que queimar os seus pecados, tem que jogar fora o seu passado, tem que abandonar suas práticas pecaminosas, tem que largar tudo para trás e ter uma nova vida, como disse Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. Então, a presença do evangelho naquela cidade, ali em Éfeso, fez com que aqueles camaradas que disseram em nome daquele que Paulo prega, aí o diabo dizia: eu conheço, eu sei quem ele é, mas vocês quem são? Só consegue, gente, estar num nível desse quem realmente crê em Jesus. Aí consegue fazer, como diz o apóstolo Pedro: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem que ser sujeito a Deus e confessar os seus pecados diante de Deus para poder alcançar aí o poder divino. A palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Versículo 20, que no caso é Éfeso. Atos 19 e 20 resume o resultado de todo esse movimento. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O verbo auxano significa crescer, enquanto kitsrio significa prevalecer ou vencer. Catisrio, desculpa. O centro da narrativa não é Paulo, nem os milagres, mas a palavra do Senhor. E ele tem essa humildade, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Por quê? Porque é a palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que muda, é ela que liberta. É a palavra que faz o milagre, que realiza e que transforma uma cidade inteira, que transforma uma família inteira, que transforma uma pessoa inteira, que transforma um bairro inteiro, uma rua inteira, uma viela inteira, e assim a gente vai pormenorizando cada parte. À medida que o evangelho avançava, transformava pessoas e afetava a própria sociedade de Éfeso. Deixa eu dizer uma coisa aqui: quando a gente diz crescer, a palavra crescia e prevalecia, não é do jeito que a gente está imaginando, no sentido de que, caramba, não tinha nada, estava tudo bem, era tranquilo. Não, gente, prevalecer no sentido de ser perseguido, de sofrer, de ir para a cadeia e tudo mais, mas a palavra prevalecia, a palavra crescia. É isso que nós precisamos entender. Hoje, sem perseguição e sem essas lutas todas como eles, nós deveríamos, no mínimo, fazer com que a palavra crescesse mais e prevalecesse mais. Prevalecer aqui também no sentido doutrinal, ou seja, prevalecer para que haja uma mudança, uma transformação, uma
é um resultado concreto na vida das pessoas. Não adianta ter muita igreja e a violência continua, não adianta ter muita igreja e a prostituição continua. Claro que aqui a gente não pode dizer que a igreja é culpada, mas você tem culpa e responsabilidade. Então a gente precisa entender aonde é que a igreja precisa ser mais ativa para que as vidas que entrarem nela realmente sejam transformadas e transformem outras vidas através de suas vidas. Terceira e última seção, a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Primeira subseção, o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade, ainda lá em Éfeso. Eu botei aqui uma cidade moderna para a gente entender que Deus pode fazer no passado, pode fazer no presente. O que aconteceu em Éfeso demonstra que o derramamento do Espírito tem consequências que vão além da experiência individual. Houve correção doutrinária, fortalecimento espiritual, curas, arrependimento e abandono de práticas ocultistas. Isso dentro de um período de tempo em que Paulo ensina. É a partir daí, é das escrituras, é a Bíblia que vai acontecer essas coisas aqui, que vão acontecer essas coisas. O Espírito não produziu uma espiritualidade isolada, mas uma fé capaz de transformar a maneira como os discípulos viviam, ou seja, a cosmovisão, ela vai ser guiada pelo Espírito Santo, pela palavra. O verdadeiro avivamento alcança pessoas e, por meio delas, influencia a comunidade. Gente, tem que ser sal da terra e tem que ser luz do mundo. Quando o Espírito entra, a realidade da pessoa toda muda. Então agora ela vai salvar outras pessoas. Isso está muito evidente nos evangelhos. Quando Jesus curava, principalmente aquelas que eram endemoniadas, aquelas que viviam na loucura, o Espírito Santo entrava, transformava e essas pessoas voltavam para a sua parentela e elas viam a diferença. Isso tem que acontecer hoje. Pessoas precisam se converter e não podem ser igual ao mundo, não devem ficar igual ao mundo, senão não ganham as pessoas que estão no mundo. Segunda subseção, exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, diversos movimentos de renovação apresentaram características semelhantes às encontradas em Atos. Retorno à palavra, oração, arrependimento, conversões e impulso missionário. Entre eles, podem ser lembrados o movimento dos morávios, os grandes avivamentos dos séculos XVIII e XIX e o surgimento do movimento pentecostal no início do século XX. Embora cada contexto seja diferente, esses movimentos demonstram a capacidade do Espírito de despertar a igreja para Cristo, para a santidade e para a missão. Essa é a realidade da igreja quando ela recebe o Espírito Santo. Ela atua, ela tem uma vida cheia, renovada e vai usar tudo para o trabalho missionário e para a salvação local também, né? Terceira e última sessão desta lição, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Atos, Espírito Santo e missão estão profundamente relacionados. Jesus prometeu: recebereis poder, dinamis. Utilizando o termo dinamis, e esse poder tinha uma finalidade: tornar os discípulos testemunhas. Em Éfeso, Paulo utiliza essa capacitação para ensinar, evangelizar, confrontar erros e estabelecer uma comunidade que alcançou toda a região da Ásia. Confrontar erros aonde? Lá na sinagoga dos judeus, dos 10 antes. Mas ensinar, evangelizar, trazer capacitação para que toda a região da Ásia fosse estabelecida, fundamentada e firmada no Evangelho. O derramamento do Espírito, portanto, não é um fim em si mesmo. Ele capacita a igreja para testemunhar, servir e proclamar Cristo. O Espírito Santo não capacita a igreja para ela ficar rica, para ter templos suntuosos, para ter comodismo. Não, o Espírito Santo capacita para enfrentar. É um confronto de pregação e ser rejeitado, ser renunciado aí pela família, pelos parentes e proclamar a palavra, ninguém ficar do teu lado. Pregação é isso, o Espírito Santo é isso, gente, nas nossas vidas. Conclusão.
A experiência de Éfeso nos ensina que quando o pneuma, o Espírito de Deus, sopra sobre a igreja, produz-se muito mais do que uma experiência momentânea, as sensoriais, né? O Espírito conduz a verdade, fortalece o ensino, manifesta o poder de Deus, confronta as forças que escravizam, produz arrependimento e faz a palavra crescer e prevalecer. Em Éfeso, o evangelho não apenas entrou na cidade, ele começou a transformá-la. Por isso, a grande evidência de um verdadeiro mover do Espírito não está somente na manifestação extraordinária, mas também na transformação produzida pela palavra. O mesmo Espírito que soprou sobre os discípulos em Éfeso continua capacitando a igreja para anunciar Cristo, romper barreiras e cumprir sua missão no mundo. Quando o Espírito sopra, a palavra cresce, vidas são transformadas e a missão avança. Que esse Espírito entre na nossa vida, fazendo maravilhas e nos erguendo, nos capacitando para encarar qualquer tipo de coisa e confrontar o pecado, o mundo, a partir da evangelização e a partir da palavra. Sejamos cheios do Espírito Santo para cumprirmos a nossa missão. Deus abençoe. Até a próxima. Haris Cairene, curta, compartilhe, comente, dê um like, faça o que for preciso para esse canal crescer e avançar. Um abraço. Deus abençoe.